paz, povo de Deus. Mais um salmo para meditarmos juntos. Salmo 51, onde Davi, ele cometeu um pecado, algo que nos traz assim um impacto muito forte, né? Ele pecou com a mulher Batseba, e ele colocou o marido dessa mulher frente à batalha para que ele viesse morrer, e assim ele poderia, né, esconder o pecado dele. Mas vamos ler aqui o que Davi fez quando ele caiu em si. Quantas vezes nós fazemos algo diante de Deus e a gente nem percebe, deixa para lá, né? O pecado pode ser grande, pode ser pequeno, mas desagradou a Deus, né? E Davi, ele conseguiu a graça de Deus. Ele entrou na presença de Deus. O profeta Natan trouxe um alerta para ele, alertou ele: o que você fez, Davi? E Davi, ele ouviu o profeta Natan e ele se despertou e entrou na presença de Deus. Diz assim o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Todas as vezes que eu leio esse salmo, eu fico um pouco emocionada, né? Essa oração que Davi fez, ele tem misericórdia de mim segundo a sua benignidade, segundo a sua benignidade. Ele pediu a Deus misericórdia, mas colocou os atributos de Deus à frente da oração dele, né? É a benignidade de Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Eu não sei qual é o seu pecado, se ele é grande, se ele é pequeno, não existe isso perante a Deus, né? Perante a Deus, quando a gente coloca algo, um pecado, ele vê o coração da pessoa, se realmente está contrito, se realmente está arrependido. E Davi, ele se arrependeu de fato, de verdade. Não importa se o pecado seja grande ou pequeno, mas o que importa para Deus é o coração contrito. Amém? E ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu vou pular um pouquinho aqui para não ficar muito comprido. E ele diz assim no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Quer dizer, ele teve até fé para pedir perdão a Deus. Ele teve fé, ele teve que usar a fé dele. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quer dizer, ele declarou que se ele purificar, que se o Senhor purificar ele, ele vai ficar alvo como a neve, né? Ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Então, ele teve fé para pedir perdão a Deus. Faz-me ouvir o júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Quer dizer, Deus, quando ele percebeu que ele estava em pecado, quando ele percebeu, ele entrou na presença de Deus e Deus esmagou o ser dele. Ele ali foi esmagado, ele teve coragem de confessar para Deus o pecado dele, aquele pecado íntimo. São tantos pecados que a gente carrega dentro de nós. Existe aquele pecado que ninguém vê. É aqueles pecados, eu digo que é o pecado sentimental. São sentimentos que nós temos contra as outras pessoas e que a gente não consegue falar para ninguém. Mas para Deus, você consegue falar esse tipo de pecado, que não é menor do que o pecado de Davi, não. Né? Às vezes é um pecado pensamento a respeito de outra pessoa, né? Como se fosse, como inveja, por exemplo, mas é pecado do mesmo jeito. Mas vamos continuar lendo aqui. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que coisa maravilhosa. Cria em mim, Senhor. Como quem quer, Senhor, me recria. Faz de novo. Me faça de novo, porque eu estou suja. Então eu preciso que o Senhor venha me fazer de novo. Admitir isso é algo, é muita intimidade com Deus. E diz assim, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que coisa maravilhosa, a dar-me a alegria da salvação. Quantas pessoas se encontram sem a alegria da salvação dentro da casa de Deus? Vai
na igreja por ir, mas não tem a alegria da salvação. Se tornou um costume ir na igreja. E diz assim, para nós terminarmos: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti a ti se converterão, né? E para terminarmos aqui, ó, no 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Coração quebrantado, coração contrito, não importa o seu pecado, se ele é um pecado aparente ou se ele é um pecado do coração. Peça a Deus, entra, se esmague, peça, Senhor, eu quero que o Senhor me esmague, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter profundidade com o Senhor, eu quero ser intenso na sua presença. Assim como Davi, ele foi intenso na presença de Deus, eu também quero ser uma pessoa intensa na presença de Deus. Amém? Para que você receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus nessa manhã. Entra na presença dele e receba o perdão, receba a alegria da salvação na sua vida. Amém? Abre os seus braços assim, ó, e fecha. Deus abençoe a sua vida muito preciosa.